grande hoje, mas as pessoas não estão dando crédito nem ouvido, como fez ali na geração de Noé. Deus, irmãos, levantando aquele homem, irmãos, para anunciar para o povo que Deus, irmãos, ia mandar o dilúvio. Mas da mesma forma que hoje nós pregamos, da mesma forma que hoje nós anunciamos, pessoas, irmãos, zombam de quem prega, pessoas, irmãos, não acreditam naquilo que os mensageiros pregam. Naquela época também, irmãos, Noé, ele passou por isso. Pessoas não acreditavam no que ele estava pregando, achando que não ia acontecer, achando que ele estava ficando louco, não ia acontecer aquilo que ele estava falando, mas não acreditaram, não deram crédito. Então hoje, irmãos, da mesma forma as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Então da mesma forma que Deus deu um basta, irmãos, naquela geração, Deus ele vai dar um nessa também. Hoje, irmãos, Deus ele está dando a oportunidade para você se arrepender e se voltar, irmãos, para Deus, para você se arrepender, para que você possa um dia ser salvo, para que um dia você possa ter o seu nome no livro da vida. Mas para que você possa ter o seu nome no livro da vida, você tem que crer no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então Deus, irmãos, deu um basta, irmãos, naquela geração. Deus, irmãos, mandou o dilúvio. Ou você acha que Deus não vai derramar a sua ira sobre essa geração atual de hoje? Deus, irmãos, ele está perto, irmãos, de dar um basta, ou seja, de derramar a sua ira. E se nesse momento, ou seja, se nessa noite Deus derramar a sua ira, se nessa noite, irmãos, Deus ele voltar, será o que vai ser a nossa alma? Será que a nossa alma ela vai herder o céu ou vai herdar o inferno? Porque só existe, irmãos, duas portas, dois caminhos. Um que leva até Deus, que é Jesus, e o outro, irmãos, que leva à condenação eterna. Qual é o caminho que você está seguindo? Então Deus, irmãos, anunciou, ou seja, Deus anunciou, irmãos, a Noé, que ele iria, irmãos, mandar um dilúvio sobre aquela terra. Então assim, irmãos, fez Deus. Deus, irmãos, ele fez. Deus, ele anunciou para Noé, então Deus, ele fez. Então, essa geração, ela está, irmãos, avisada que Deus, irmãos, derramará a sua ira sobre ela. Então hoje você que está ouvindo essa palavra, se volte para Deus, porque só quem pode, irmãos, nos livrar da ira é o próprio Deus. Então, como ele disse aqui no versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra. Tudo que há na terra expirará. Então, Deus ele diz que ia mandar, irmãos, um dilúvio sobre a terra. Então Deus, irmãos, é assim, ele fez, ele cumpriu o que ele fez, o que ele disse. Então hoje muitas pessoas acham que Deus é só amor, ele não vai destruir essa terra. Mas pelo que nós estamos vendo, irmãos, está mais perto do que nós imaginamos. Os sinais da volta de Cristo Jesus estão aí. Os sinais, irmãos, dia após dia, está, irmãos, surgindo. Sinais e sinais da volta de Jesus. Então o povo, irmãos, estavam brincando com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então você que nos ouve, não brinca, ou seja, se volte para Deus, porque hoje Ele está te dando uma oportunidade. A oportunidade, irmãos, única, que ninguém pode te dar. Então Deus, Ele dá para a humanidade, da mesma forma que Deus, irmãos, deu ali para a geração de Noé. Deus, irmãos, deu a oportunidade, sim. Da mesma forma, hoje Deus está nos dando a oportunidade, sim, também,
Mas nem todos, irmãos, estão recebendo essa oportunidade. Como o Senhor Jesus diz lá em João 8,47, aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Então aquelas pessoas que diz que são de Deus, ela ouve aquilo que Deus, irmãos, tem a falar. Nessa noite você já ouviu o que Deus tem a falar a você? Nessa noite, ou seja, hoje, o dia, começando pela manhã e já entrando pela noite, você já examinou as Escrituras? Você já leu a Bíblia? Você já viu? Você já leu, ouviu o que Deus quer que a humanidade faça? Ou você não leu as Escrituras? Porque o próprio Jesus, ele nos orienta, ele nos alerta para nós examinarmos as Escrituras, para nós lermos a palavra do Senhor Jesus, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos passados a perna, mas para que nós sejamos, irmãos, alertados pelo próprio Deus. Então hoje você está sendo alertado pelo próprio Senhor, para que você se volte para o Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus, que nós podemos